Fala galerinha do YouTube. Antes de começar, clica aqui para curtir o vídeo e aqui para se inscrever e roda a vinheta. Nas últimas aulas a gente falou sobre o trovadorismo, sobre o humanismo, sobre o classicismo. Esses movimentos literários eles se passaram lá em Portugal. E agora a gente vai começar a focar de fato na literatura brasileira, quando a gente começa a estudar o quinhentismo. Para começar, esse não foi exatamente um movimento literário. Quando a gente fala quinhentismo, a gente quer dizer basicamente um período em que aconteceu, ou seja, no período ali de 1500. A gente poderia falar, por exemplo, o seiscentismo para falar do que aconteceu em 1600 e por aí vai. Então, alguns críticos acabam não chamando o quinhentismo de movimento literário de fato, até porque não existe uma produção voltada exatamente nesse momento, mas algumas produções específicas ligadas a alguns acontecimentos. E que produções são essas? É justamente isso que a gente vai ver nessa aula. Falando um pouco dos dias atuais, com essa crise do corona, essa pandemia que está acontecendo, existem muitas críticas dizendo que muito seria evitado. O grande problema é que os países demoram a tomar alguma medida. E, de fato, se alguma medida, como por exemplo, impedir as viagens da Europa até as Américas, fosse tomada, com certeza teria um ganho muito alto para a saúde pública. O que acontece é que essa medida devia ter sido tomada um tempinho atrás, em 1492. Então, nesse contexto, que a gente insere esse conteúdo agora do quinhentismo. A gente está lá no século XVI, então por volta de 1500, em que a gente tem o fortalecimento das grandes navegações portuguesas. Os portugueses explorando cada vez mais rotas no mar, e com isso eles conseguem chegar ao Brasil, numa dessas expedições. E também outra coisa importante ressaltar é como era a política nessa época, a política econômica, principalmente nos países europeus, e a gente tem o mercantilismo. Basicamente, o mercantilismo vai dizer que para um país se desenvolver, ele deve acumular riquezas. E é por isso que os países da Europa estavam sempre buscando novas colônias para conseguir justamente pedras preciosas, especiarias e tudo mais, e ampliar as riquezas que possuíam, para aumentar o seu poder em relação aos outros países. Outra coisa também importante de ressaltar é a ideia da forte religiosidade presente nesse momento. Então a sociedade ainda é uma sociedade muito católica e eles seguem a ideia do providencialismo. Basicamente isso significa que tudo que acontece por uma providência divina. Então essas novas descobertas seriam algo divino. Então surgiu por um motivo divino e por isso deveria existir alguma razão, e eles acreditavam que se eles conseguiram descobrir essas novas terras, eles tinham um propósito lá. As pessoas acreditavam bastante nisso nesse período. Nesse período, a literatura vai se dividir em duas principais frentes. A gente tem a literatura de informação e a literatura jesuítica. A literatura de informação vai falar principalmente das viagens que aconteceram e das novas descobertas, das novas conquistas desses novos mundos. E ela também pode ser chamada de literatura de viagem ou crônica dos viajantes. A principal obra produzida nesse período vai ser feita ali na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Tem uma imagem agora que mostra um pouquinho da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Então mostra de uma forma bem romantizada como foi a chegada das caravelas, dos portugueses e como os índios enxergaram eles, né? Claro, de uma maneira muito romantizada, não foi dessa forma que aconteceu, os índios não estavam esperando por eles lá, e muito menos eles estavam bem vestidos, porque era uma viagem muito desgastante e tudo mais, passavam meses no mar. Mas é apenas uma ilustração. E aí, nessa esquadra de Pedro Álvares Cabral, a gente tem um integrante que vai ser muito importante, que é o Pero Vaz de Caminha. Quem era Pero Vaz de Caminha? Ele não era um escrivão, como muitos podem ter visto em vários lugares, mas na verdade ele tinha sido contratado para ser um contador, uma espécie de contador em Calicut, que era um dos destinos para o qual as caravelas estavam direcionadas. Aconteceu que, no meio desse caminho, aparentemente eles erraram e foram parar em um novo continente. Existem teóricos que dizem que, na verdade, eles sabiam que estavam indo para esse novo continente e usaram apenas como uma desculpa dizerem que estavam indo para as Índias para poderem ir sem nenhum problema. Mas
isso não muda, de fato, o que a gente precisa ver nesse assunto. Então, Pero Vaz de Caminha ele não era o escrivão, mas ele escreveu uma carta ao rei Dom Manuel. E por que essa carta é considerada tão importante assim? Nesse período, algumas cartas geralmente se perdiam, então às vezes o navio naufragava, acabava se perdendo, as condições não eram muito boas, ou até mesmo porque o rei, ao receber essas cartas, elas tratavam de um assunto confidencial, e após ele ler, ele queimava essas cartas. E no caso, a carta de Pero Vaz de Caminha foi uma das únicas que sobreviveu. Mas o que importa a gente saber que ele não era um escrivão, que ele tinha uma outra intenção com essa carta? É justamente entender a motivação, entender por que ela foi escrita, porque a gente pode ver exatamente por que ela trata das coisas que ela trata. Para começar então, qual que foi essa motivação? Eu trouxe aqui alguns trechos que a gente vai ler agora. O primeiro deles é logo no iniciozinho, em que o Pero Vaz ele fala por que ele está escrevendo aquilo ali. Ele diz: Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nessa navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Então já nesse início ele deixa claro que ele não seria o melhor para o trabalho de escrever uma carta. Se ele não escrevia tão bem assim quanto os outros, não faria sentido ele ser o escrivão, comprovando de fato que ele não era. Não era esse o cargo dele lá. Mas então, por que ele escreve isso? Lá no final da carta a gente pode ver um trecho em que ele vai dizer o seguinte: E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Então, o que aconteceu? O genro dele tinha sido exilado em uma ilha. E aí ele escreve essa carta justamente para tentar convencer o rei a deixar esse genro dele voltar para Portugal, ou para se encontrar com ele lá em Calicut. E aí, justamente por isso, ele vai tentar agradar o rei. Então, tudo que ele escreveu anteriormente vai ser uma tentativa de deixar o rei feliz e facilitar com que ele libere o genro dele. Então essa é a ideia, ele vai escrever justamente por essa motivação. E ela acaba se tornando tão importante assim, justamente por ser uma das cartas que sobrevive nesse período. E o que é importante a gente perceber nessa carta? A primeira coisa é que ela é chamada muitas vezes de certidão de nascimento do Brasil. Por que ela é certidão de nascimento? Então eu vou ler um trecho agora em que diz: Nesse mesmo dia, a horas da véspera, houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. O que acontece nesse momento aqui? Eles nomearam a terra. Vocês já perceberam que quando a gente nomeia alguma coisa, a gente está tomando posse? Por exemplo, se a gente pega um cachorro ou um gato e dá um nome, a gente não está dizendo que ele é nosso. Por quê? Se a gente encontra um que já tem um nome, quer dizer que ele é de outra pessoa, que ele já tem dono. E aí, o que isso indica pra gente? Se os portugueses estão dando um nome agora para essa nova descoberta, para essa nova terra, eles estão desconsiderando toda e qualquer sociedade que já existia lá naquele momento. As tribos indígenas, por exemplo, então desconsiderou toda a cultura feita por eles e tudo que eles já tinham lá naquele lugar como se fosse de fato uma terra nova. Eles fazem isso justamente para indicar a posse, que aquela terra era deles naquele momento. E, além disso, essa carta vai falar muito dos atributos naturais do Brasil, vai falar muito da natureza, vai falar muito da fauna e da flora e da riqueza, da biodiversidade presente aqui, justamente para tentar alegrar o rei de Portugal, com essa nova conquista deles, né? E, então fala bastante da fauna e da flora e vai mostrar o Brasil até mesmo como um paraíso, como se fosse o jardim do Éden mesmo. Então a sociedade era muito religiosa, na mentalidade católica eles ainda procuravam o Jardim do Éden. Acreditavam que existia em algum lugar na Terra, e é por isso que por isso que quando eles encontraram o Brasil, muitos pensaram até mesmo que fosse esse paraíso. E nesse trecho a gente pode perceber Pero Vaz de Caminha falando um pouco desses atributos naturais, que ele diz: resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo. Segundo a vossa Alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão vos há de mandar, segundo ele disse. Então a gente percebe aqui alguns elementos, alguns animais, falando das penas, dos papagaios que encontraram lá.
e a gente percebe um pouco dessa riqueza natural do Brasil. E outro ponto que Pero Vaz de Caminha vai tocar bastante, e no geral os portugueses vão entender dessa maneira também, eles vão tratar o índio como um selvagem puro. Então é que ele segue muito aquela ideia do mito do bom selvagem, de Rousseau, que Rousseau vai trazer depois, defendendo que eles ainda não foram corrompidos pela sociedade, então eles são puros. E esse trecho que ele traz depois mostra um pouco dessa ideia. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Então, basicamente, ele está ressaltando que eles andavam sem roupa nenhuma e que eles não se sentiam constrangidos por isso. Que eles estavam nus, mas eles não tinham nenhuma malícia por trás. Eles eram inocentes nesse sentido. Então, retratam bastante a figura do índio com esse aspecto daí. Então a Carta de Caminha, ela traz uma visão muito idealizada sobre os índios, sobre o Brasil, sobre a natureza, e ela é de fato uma das mais importantes desse período, justamente por ela ser tratada como a certidão de nascimento do Brasil. Mas existem outras obras de literatura de informação produzidas que também vão fugir um pouco dessa ideia daí, e vão tentar mostrar um outro lado, uma outra visão sobre essas coisas. Uma delas é a de Pero de Magalhães Gandalf. Ele vai estudar um pouco a cultura indígena de algumas tribos, a linguagem, e vai perceber que em algumas delas não existem as letras F, L e R. E ele vai concluir que se eles não têm essas letras, eles não podem ter as palavras fé, lei e rei. E se eles não têm esses três atributos, isso significa que eles não podem ter esses valores. Então eles não, como se fossem sociedades sem nenhum valor, sem nenhuma moral, e que por isso eles devem ser colonizados e devem aprender a fazer as coisas como os europeus. E ele vai defender essa teoria na obra dele. Outro autor também muito importante nesse período vai ser Hans Staden. Ele é um alemão que vai escrever a seguinte obra, chamada de História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. Ou mais popularmente conhecida como Duas Viagens ao Brasil. Um pouquinho mais fácil esse nome também. E o que ele vai falar nessa história dele? Ele vai falar bastante sobre o comportamento de algumas tribos no Brasil. Então, quando ele estava na região de Bertioga, ele foi capturado pela tribo dos Tupinambás. E essa tribo praticava um certo ritual chamado de antropofagia. O que é a antropofagia? É uma espécie de canibalismo, mas não é um canibalismo puro e simplesmente pela sobrevivência. Então, eles não estão devorando para se alimentar porque eles estão com fome. Não, é um canibalismo ritualístico, em que eles acreditam que ao devorar algum outro ser, alguma outra pessoa, eles vão absorver as características positivas daquela pessoa. Então, por exemplo, se eles capturam algum guerreiro bravo, destemido de outra tribo, e eles fazem esse ritual da antropofagia e devoram esse guerreiro, quem devorar acredita que também está recebendo essa bravura e está se tornando destemido igual a esse guerreiro devorado. Então era uma coisa muito praticada por algumas tribos. E esse Hans Staden iria ser devorado também, ele ia ser executado por essa tribo, mas ele acabou sendo resgatado. E na volta dele para a Alemanha ele acabou escrevendo essa obra falando um pouco disso daí. E aí, como a gente pode ver nessa imagem, a gente repara alguns aspectos bem cruéis mesmo dessa cultura. Então ele já reforça uma imagem completamente diferente da pureza retratada na Carta de Caminha. Ele já traz uma imagem muito mais corrompida que ele teve dos índios nesse período daí. E lembrem-se dessa palavra, antropofagia, porque ela é muito importante. Ela vai aparecer de novo lá na frente, quando a gente for falar do modernismo. Então lembrem do significado dela, que é essa ideia do canibalismo, mas um canibalismo ritualístico, certo? Por fim, o outro tipo de literatura que a gente vai falar bastante aqui é a literatura jesuítica. Qual que era a ideia dela? Era uma literatura voltada para os interesses da Igreja Católica. Então era aquela literatura feita com a intenção de catequizar os índios, de levar a religião, de levar os valores e os ideais cristãos até esse novo continente, esse continente descoberto nesse momento. E dentre eles a gente vai ter o mais expressivo, que é o Padre José de Anchieta. Quem foi o Padre José de Anchieta?
Ele chegou ao Brasil, primeiramente lá em Salvador, e ele foi entrando cada vez mais para o interior do Brasil, foi explorando cada vez mais o interior. Ele é um dos responsáveis pela fundação de São Paulo, por exemplo. Então ele com a companhia dele fundaram um colégio, e a primeira missa realizada nesse colégio aconteceu no dia considerado o dia do batismo de São Paulo. E aí por isso o colégio foi chamado de Colégio São Paulo e deu origem à cidade que a gente tem hoje. E além disso, Padre Anchieta ele foi responsável também por defender muitas vezes os índios das tentativas dos portugueses de escravizá-los, por exemplo. Então ele sempre estava ali mediando essa relação. Os portugueses queriam explorar a mão de obra indígena, mas os jesuítas não deixavam porque acreditavam que eles deveriam ser catequizados e não explorados. E o Padre Anchieta foi um dos principais representantes desse movimento daí. Também existem muitas histórias sobre ele. Uma delas é que ele tinha o costume de, enquanto ele estava com as tribos, ele se retirava, ia para a praia, por exemplo, e começava a escrever seus poemas, suas obras, tudo ali na areia mesmo. Então pegava um graveto, escrevia essas ideias, e depois guardava isso na memória e registrava em algum outro lugar. E existem muitas histórias que ele chegou a levitar entre os índios uma vez, e existem muitos mitos cercando também a vida dele. Mas ele foi um homem muito importante, porque ele escreveu diversos tipos de obra. Então ele escreveu autos, que são peças com um fim religioso, com o fim de uma educação religiosa, então que tenta trazer alguma mensagem por trás. Além disso, ele escreveu também muitas cartas falando sobre a situação, o que estava acontecendo lá nas tribos em que ele ficava. Ele escreveu muitos poemas religiosos, e esses poemas, é importante ressaltar que eles costumavam ter uma linguagem bem simples. Por quê? A ideia deles era justamente serem ensinados aos índios, para que eles pudessem aprender algumas coisas sobre os valores cristãos. E aí a linguagem não podia ser complicada, já que era uma linguagem completamente diferente para eles, e as ideias também, os valores presentes, não eram típicos da cultura indígena no geral. Alguns valores não existiam para eles, alguns conceitos, e eles não tinham domínio dessas ideias, e aí precisava ser abordada de uma maneira mais fácil. E um trabalho, um dos mais importantes que o Padre Anchieta vai fazer é a gramática da língua tupi. Então ele vai ser um dos primeiros estudiosos que vai entender como a língua funciona e vai traduzir coisas do tupi e permitir essa comunicação entre diferentes povos, que vai tentar trazer os indígenas para mais perto da cultura europeia e que vai propiciar também que os indígenas pudessem aprender o latim. E é uma coisa que vai ser bem comum nas obras dele, que a gente pode perceber facilmente, é que ele tem uma linguagem muito descritiva, e por descrever muitas coisas ele utiliza bastante adjetivos. Então ele tem uma adjetivação constante. Para finalizar, segue um poema dele em que a gente pode perceber algumas dessas características que eu mencionei, que se chama Em Deus, Meu Criador, em que ele diz: não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando, a vida não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Contente assim minha alma, do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser absorvida. E o que esse poema mostra pra gente? Os índios, por exemplo, eles não têm o conceito da vida eterna na cultura deles. Eles acreditam que a vida é aquele momento que eles estão passando, e quando chega ao fim, acaba. E o cristianismo traz essa ideia da ressurreição, da continuidade da vida após a morte. E ele tenta trabalhar muito com isso, tenta levar isso para os índios para que eles possam entender também essa ideia. E ele fala que existem os sofrimentos nessa vida e que essa vida passa, mas que ele está ansioso por essa nova, pela vida eterna, pela vida que continua, que é uma vida melhor ainda. Então ele tenta transmitir muito essa ideia aos índios. Então, para resumir, nesse período do quinhentismo, ele não é chamado exatamente de um movimento literário, justamente porque não é uma mentalidade da época que leva a escrever sobre esses assuntos, mas sim acontecimentos. Então, ali a descoberta do Brasil, a chegada dos jesuítas, dos portugueses ao Brasil, leva a essas coisas serem escritas. E essa literatura vai ser dividida principalmente nessas duas frentes que eu comentei, a literatura de informação e a literatura jesuítica. E aí a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua falando do Barroco. Qualquer dúvida podem me procurar nas redes sociais, no WhatsApp. Talvez só demore para responder porque são muitas mensagens. Mas é isso. Então, obrigado pela atenção. Cuidem-se e bons estudos para vocês.